Olá, meus caros, olá, minhas caras, sejam todos bem-vindos ao ArtVult, esse nosso bate-papo rápido sobre o universo das artes visuais. Bem, pessoal, o ArtVult de hoje vai continuar na Idade Média, né? Como nós já falamos, um período riquíssimo, né? De 1000 anos, portanto, tem muita coisa para ser vista. Mas o recorte do ArtVult de hoje, da nossa arte medieval de hoje, é a arte bizantina, chamada arte bizantina. Para vocês entenderem o que é essa arte bizantina, é preciso entender o que foi o Império Bizantino. E para vocês entenderem o que foi o Império Bizantino, a gente precisa voltar um pouco no tempo, mais especificamente o ano de 395, quando o imperador romano Teodósio resolveu dividir o Império Romano, entre Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente, entre os seus dois filhos. O Honório, um dos filhos do imperador Teodósio, ficou com a porção ocidental do Império Romano, enquanto o Arcádio ficou com a porção oriental do Império Romano, que viria a se chamar Império Bizantino, porque a sede a capital dessa porção oriental do Império seria na cidade de Constantinopla, que uma vez foi Bizâncio, daí Bizantino. Tá? Por que mudou para Constantinopla? Eu já explico para vocês. Mas a arte bizantina ela tem uma série de características, né, que a gente vai ver uma delas no ArtVult de hoje. Mas antes de ir para o nosso objeto de estudo, vamos ao tradicional mapa para vocês entenderem o que um dos imperadores bizantinos fez, que vai impactar a disseminação da arte bizantina no Ocidente também, além do Oriente. Então, bora para o mapa, pessoal. Venham comigo. Bom, galera, esse mapa que vocês estão vendo aí é um mapa de aproximadamente 565, do ano de 565, né? Que é o auge do Império Bizantino, com o imperador chamado Justiniano. Vejam só, o Justiniano, a capital, vejam, do Império Bizantino, ou seja, o Império Romano do Oriente, era Constantinopla. E eu disse para vocês aqui em outro ArtVult que no ano de 476, o último imperador romano, né, foi deposto, Rômulo Augusto, pelos ostrogodos, né, que eles chamavam de bárbaros, né, inimigos de Roma, e termina assim o Império Romano do Ocidente. Resta o Império Romano do Oriente. E cerca de 100 anos depois disso, o Justiniano vai fazer uma verdadeira campanha de reconquista. Então vejam, o que vocês estão vendo desse laranja mais escuro era o Império Bizantino antes do Justiniano. E juntando com esse amarelo, esse laranja mais claro, depois das conquistas justinianas. Então vejam só, ele praticamente dobrou o tamanho do Império Bizantino. E o que isso tem a ver? Inclusive, vejam só, reconquistou a Península Itálica dos ostrogodos. Tá? E o que isso tem a ver com o nosso ArtVult? Tem a ver que a arte predominante nessa região do Império Romano, o Império Romano Oriental, o Império Bizantino, é a chamada arte bizantina, com forte influência da cultura grega. Afinal, aqui estão, olha, aqui está a Grécia continental e as ilhas gregas. Influenciam muito a cultura do Império Bizantino, não é? Ou o Império Romano do Oriente, vocês chamem como vocês quiserem. Enquanto a cultura latina, o latim é a língua principal do então Império Romano do Ocidente, né? Antes de terminar, de cair, né? De ser desestruturado politicamente pelos ostrogodos e pelos outros povos que invadiram o Império e expulsaram os romanos. Não é? Muito bem. Então, entendendo esse mapa, nós podemos ir direto para o nosso objeto de análise de hoje. Vamos lá, então. Vejam só que interessante, esse é um mosaico, né? O mosaico que é uma arte feita com a junção dessas pedrinhas coloridas que vocês estão vendo. São pequenas pedras que formam uma imagem. Não é? E esse é um mosaico presente na Basílica de Santa Sofia, hoje fica em Istambul, na Turquia, né? Mas ficava na época na sede, né? Na capital do Império Romano do Oriente, na capital do Império Bizantino, Constantinopla. Já vou explicar por que esse nome. Mas vamos primeiro fazer a análise aqui da imagem para vocês entenderem esses personagens. Vamos lá. Aqui no centro nós temos a Madonna Nicopóia, não é? A Madonna Nicopóia, que quer dizer em grego Nossa Senhora que traz a vitória, que nada mais é do que um ícone, né? A imagem muito presente na arte bizantina que mostra a Virgem Maria, aqui está, sentada num trono com o menino Jesus no colo. Esta é a Nossa Senhora, a Madonna, que traz a vitória.
a Nicopóia. Né? Essas são as características desse ícone na arte bizantina. A arte bizantina, pessoal, é uma arte essencialmente cristã, mais especificamente ortodoxa, porque a igreja no século V se dividiu entre a Igreja Católica Apostólica Romana, com sede em Roma, e a Igreja Católica Ortodoxa, com sede justamente em Constantinopla. Então existem algumas diferenças entre a iconografia cristã dessas duas igrejas, e a Madonna Nicopóia, por exemplo, é um ícone típico da Igreja Ortodoxa, e não da Igreja Católica Apostólica Romana. Só um parêntese. Agora vejam só a língua que a gente está vendo aqui, o texto que a gente está vendo aqui é grego. O grego é a língua predominante, como eu falei, do Império Bizantino. A influência grega na arte bizantina, no Império Bizantino, é maior do que a influência latina, pelo menos no que tange a língua e ao texto. Não é? Portanto, se esse mosaico provavelmente tivesse sido feito na Península Itálica, por exemplo, como há muitos, ele estaria escrito em latim e não em grego. Isso é uma questão interessante, uma das diferenças entre o Império Romano do Oriente e do Ocidente. Tá? Outra questão interessante são os personagens. Eu já mostrei para vocês a Madonna Nicopóia, agora vejam só, aqui está o Imperador Justiniano, aquele que fez aquela expansão imensa do mapa que eu acabei de mostrar para vocês. E vejam que ele está olhando para a Virgem e está dando para ela, como se fosse um presente, uma maquete da própria igreja, da Basílica de Santa Sofia, fundada por ele, construída, melhor dizendo, no reino dele. E para quem não está associando que igreja importante é essa, aqui está. Ela fica em Istambul, é a Basílica de Santa Sofia, também conhecida como Hagia Sofia, que com a tomada do Império Turco-Otomano, em 1453, ela virou uma mesquita. E aqui está um dos resquícios dessa mesquita, que são os minaretes, essas 4 torres que cercam as mesquitas, que são os templos muçulmanos, que são torres para a chamada de oração. Elas foram postas durante o governo islâmico otomano, não eram originais da construção na época do Justiniano. Eu trouxe aqui só para vocês verem, que também tem influência da arquitetura romana. Olha aqui os arcos, por exemplo. Também temos as rotundas aqui. Portanto, a arquitetura bizantina, assim como a arte bizantina de mosaico, por exemplo, também sofre uma influência dos romanos. Voltando aqui à imagem, aqui está a maquete da Basílica de Hagia Sofia, construída no governo Justiniano, que é a época de ouro do Império Bizantino. Ele dá de presente à Virgem Maria. Do outro lado, nós temos outro imperador importantíssimo, Constantino. Constantino é importante por vários motivos. Primeiro, porque ele foi o primeiro imperador romano cristão. Segundo, porque o Constantino proibiu a perseguição religiosa aos cristãos. Ser cristão em Roma, antes de Constantino, era autocriminoso, era proibido. Os cristãos muitas vezes eram massacrados, perseguidos, presos, jogados nas arenas. E o Constantino, a esposa dele, se converteu ao cristianismo, Aos poucos, aí a partir do século IV, principalmente, o Império Romano cada vez mais começa a se converter, a se abrir ao cristianismo, essa igreja nascente, e o primeiro imperador a se cristianizar, a se converter ao cristianismo, foi o Constantino. Por isso ele é muito importante. E se o Justiniano oferece à Madonna Nicopóia e ao Menino Jesus uma maquete da Basílica de Hagia Sofia, onde esse mosaico está, o Constantino oferece uma maquete de Constantinopla, ex-Bizâncio, daí Império Bizantino. O Constantino era tão importante que depois Bizâncio foi rebatizada de Constantinopla em sua homenagem. Aqui está uma representação simbólica da cidade de Constantinopla, aqui estão os portões da cidade, e ele também oferece a Virgem Maria. Isso é muito interessante. Outra questão interessante, pessoal, vejam só, a gente já está acostumado que esse halo de luz aqui em volta da cabeça dessas figuras santas representam santidade. Obviamente, essa iluminação atrás dos santos, na cabeça dos santos, da Virgem Maria, de Jesus, aqui também tem, olha, representam santidade. Mas vejam só que interessante, os dois imperadores que não conviveram, é bom falar, a diferença entre os dois é de mais de 100 anos, se não me falha a memória. Portanto, é uma
uma imagem atemporal. É quase como eles estivessem no paraíso com a Virgem Maria e o Menino Jesus. Portanto, vejam só que eles também têm o halo na cabeça. Ah, Rafael, então eles são santos. Sim e não. Não necessariamente canonizados como santos, mas uma das diferenças também do Império Romano do Ocidente para o Oriente é que no Oriente, o Império Bizantino, os Césares, né, os líderes, eram também os papas, até um certo ponto. Eles tinham poderes de papa, diferente do Ocidente, que existia o papa em si. Né? Existia o governante e o papa. Ou seja, existia essa pseudo-divisão política e religiosa. No Império Bizantino, não. O líder da igreja bizantina é também o César, é também o líder político. Por isso, eles juntam no chamado cesaropapismo, ou seja, ele é o César e é o Papa, numa figura só. Portanto, é uma figura santa nesse sentido. É um poder teocrático, não que ele seja um deus, mas ele é um escolhido. Portanto, ele é diferenciado na iconografia, não é? Dos imperadores do Ocidente. Eles têm esse halo, assim como as figuras santas também. Essa é uma outra característica da arte bizantina. E por fim, outra característica é esse dourado estonteante que vocês estão vendo. Veja, isso aqui é um fundo abstrato do mosaico, né? E esses dourados são característicos do esplendor do Império Bizantino, um dos maiores do seu tempo. Então, muitas vezes, por exemplo, se colocavam, não é? Cacos, pequenos caquinhos de vidro na feitura desses mosaicos, e em determinado momento a luz incidia aqui e esse dourado dava uma impressão mágica, né, divina realmente, muito bonita, dependendo da incidência de luz nele. Então o dourado nos mosaicos, nas pinturas, uma outra característica muito cara à arte bizantina. Né? As igrejas bizantinas, vocês vão ver esses dourados em abundância. Certo, pessoal? E aí, galera, curtiram o ArtVupt de hoje? Se sim, deixe o seu like aí no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sino para você não perder outras notificações futuras, tá bom? Se você curtiu sobre a arte bizantina, quiser saber mais sobre ela, não deixe de se matricular no nosso curso de História da Arte Online, onde você pode aprender de maneira muito simples sobre o universo das artes visuais. Você pode assistir da sua casa, da onde você quiser, ver quando, como e quantas vezes você quiser. As informações para inscrição e sobre o curso de uma maneira geral, pessoal, vocês vão encontrar na descrição do vídeo, aí embaixo. Nós também estamos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. É só você nos seguir pelo link aí, que também está na descrição do vídeo. Tá bom, galera? Bom, por hoje eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. E a gente se vê no nosso próximo ArtVupt. Fui!